Bem-vindo, gente, a mais um Judicast. Graças a Deus, o programa está indo em vento em polpa, né? E eu peço para vocês se inscreverem, para nos ajudar, assistir os vídeos, curtirem se gostar, né? E hoje eu estou com um convidado especial que trabalha comigo, né? Nós temos escritórios juntos e nós vamos falar de um assunto que muita gente tem dúvidas. É um assunto extremamente, assim, um assunto que beneficia muita gente. Eu diria 80% dos brasileiros. Nós vamos falar sobre dívidas, como limpar nome, e nada mais, nada menos, estou com meu amigo querido aqui, que me honra ter aceitado o meu convite, Dr. Lorival Mota. Tudo bom, doutor? Tudo bem, doutor André. Muito obrigado por estar aqui com você. Você é um ótimo companheiro, um ótimo amigo e um grande profissional. O prazer é meu. Ô, doutor, me honra muito, viu? A primeira pergunta desse assunto, né, que você acabou se especializando nessa área, e a nível brasileiro, né? Como que o ser humano, a pessoa, né, que é normal no Brasil, né, com esse sistema financeiro maldoso, draconiano, né, e a educação financeira zero, é normal a pessoa estar com o nome sujo. Como é que faz para a pessoa, mesmo com dívidas, estar limpando o nome? Doutor André, é uma situação lastimável que os brasileiros passam. São 82 milhões de brasileiros endividados. Rapaz. É muita gente. Endividado com empréstimo consignado, os aposentados sofrem com isso, professor, policial, funcionário público federal, todas as pessoas estão endividadas. Cartão de crédito, financiamento de veículo, é uma loucura. Então, respondendo a tua pergunta, como é possível limpar o nome sem pagar a dívida? Eu não inventei a roda. É a própria lei que condiz. Limpar o nome é um direito seu. É um direito absoluto seu, sem pagar a sua dívida. Por quê? Porque você caiu num cheque especial rotativo gigante, caiu num financiamento gigante e o nome vai lá para os órgãos de proteção ao crédito. O que acontece? Essas empresas que você ficou devendo não pode compartilhar os dados negativos seu para os órgãos de proteção ao crédito. Olha só. Então, por exemplo, eu estou devendo para um banco, eu estou devendo para uma loja. Você está devendo, eles compartilham o seu nome, negativando você nas empresas de proteção ao crédito. E são várias empresas. São várias empresas. E aí a lei de proteção de dados proíbe alguém compartilhar um dado pessoal seu, íntimo, com essas empresas. Essas empresas, elas não são empresas públicas, são empresas privadas, com um CNPJ igual ao de uma loja. Entendi. Então, o que acontece? Você propõe uma ação judicial, pede uma liminar, exclui o nome deles, porque alguma empresa negativou você lá. E eles são obrigados a tirar o seu nome do negativado. E você volta a ter o nome limpo sem pagar as dívidas. Doutor, eu tenho uma pequena dúvida, né? O direito, você sabe, ele é amplo, né? A gente tem que se... Dentro de uma área, ele tem sub-áreas, né? E o direito ele é muito dinâmico. Eu ouvi dizer no passado, né? E vou te perguntar se isso existe... a prescrição quinquenal, por exemplo, vamos citar aí o Serasa. Se o teu nome está lá no cadastro do Serasa, devidamente teu nome ficar, eles só são obrigados a retirar o nome após esses 5 anos? Na realidade, se você não pagar a dívida, ou se você não entrar com a ação judicial, o seu nome vai ficar lá 5 anos. E eles são obrigados a tirar o seu nome de lá. Venceu os 5 anos, eles são obrigados. O que acontece com essas empresas? Eles vendem a sua dívida para
para outras empresas terceirizadas, né? Terceirizadas, e essas empresas ficam ligando para você. Você pode pagar uma dívida depois de 5 anos? Pode pagar. O que eles não podem é deixar o seu nome negativado lá, então você fica com o nome limpo. Ou você entra com ação, ou eles tiram você de lá. Mas eles vão ficar cobrando você 5 anos, 10 anos, 20 anos. Eles podem cobrar, não negativar mais. Entendi. Outra coisa, doutor André, essas empresas que compram as dívidas, quando você faz uma negociação com essas empresas que comprou a dívida, liga para você lá, vem aqui, eu vou tirar o seu nome do Serasa e tal, etc. Você faz uma negociação dessa dívida antiga. Quando você faz a negociação da dívida ativa, passa a ser dívida nova. É um mata-mata. Exatamente. E se você atrasar essa dívida nova, o seu nome volta novamente a ser negativado lá. Doutor, eu tenho uma curiosidade aqui. Nós estamos falando de pessoas endividadas, mas e sobre uma pergunta que a gente não conversou antes, né? O superendividamento, o que viria a ser? O superendividamento, existe uma lei. Sim. A lei do superendividamento. O que a lei faz? O que a lei fala, aborda, assim, para a população saber? É uma recuperação judicial, ou seja, nós vamos... O cidadão vai abrir falência do seu CPF. Olha, eu fali, estou falido. É impossível pagar. É impossível pagar. E a instituição financeira tem que te oferecer coisas exatamente possíveis. Aí a instituição financeira vai ter que juntar todas aquelas dívidas suas, todas as suas dívidas, levar em juízo e falar, excelência, eu fali. E eu quero pagar essa dívida. É uma obrigação que a instituição que lhe forneceu dinheiro, o crédito, com o cliente. Se a empresa... Porque há uma responsabilidade muito grande, né? Emprestar dinheiro quanto não vai ter. Sem dúvida. Se a empresa que você está querendo fazer um acordo para pagar essas dívidas na lei do superendividamento, superendividado, a empresa, você pode parcelar a sua dívida em 5 anos. Eu estou devendo para o banco, eu fiz uma ação de superendividado, você vai poder parcelar a sua dívida em 5 anos. Se você tem 5 empresas que você deve e 4 quer fazer o acordo com você e você dividir a sua dívida em 5 anos, e uma não desejar, essa última vai para o final da fila. Depois de 5 anos que você pagou as 4 empresas, você começa a pagar a última empresa. É um bom negócio, mas é como se você tivesse abrido falência com o seu CPF na sua pessoa física. Entendi. É uma recuperação judicial, o superendividado. É uma lei muito boa, que todo mundo que tem dívida e quer recuperar a sua dívida, você pode fazer isso. Salvo engano, era um projeto de lei lá de 2015. Exato. É a lei, agora acho que lei 14.360 de 2021. Demorou para ser aprovada, né? É uma lei nova. E é uma cópia, não é a reinventação da roda. Vem de países anglo-saxônicos, Estados Unidos, países europeus. Os Estados Unidos faz isso, olha. Sim. A empresa abriu falência, a pessoa física abriu falência, nós, os brasileiros, hoje, com tantas dívidas que nós temos, nós podemos abrir falência do nosso nome, do nosso CPF. Muito bom isso. Gente, nós estamos falando de um assunto, quase 90 bilhões de brasileiros, gente. É muita gente. É um assunto de importância extrema, né? Vou ser mais específico, doutor. Vamos lá. Como funciona hoje os financiamentos de veículos? Porque antigamente mudou bastante, né? Dá uma retrospectiva, né? Faz uma retórica, como era antes e como é agora. Doutor André, alguns anos atrás, a pessoa fazia o financiamento de veículo, o advogado pedia a manutenção da posse. Falou, excelência, ele não consegue pagar R$1.000 de prestação, ele vai pagar a partir de agora R$500, só que eu quero ficar com o bem. Entendi. Isso chama manutenção da posse. Hoje não tem mais isso. Mas hoje, quem tem
um financiamento de veículo, está com a corda no pescoço, você pode e tem o direito de fazer uma revisão. Bom, na nossa introdução hoje, a gente comentou, o senhor, doutor, comentou, né, sobre funcionários públicos, federais e tal. São pessoas que fazem empréstimos consignados, que o próprio Estado já garante, né, que ali na fonte já vai ser retirado. Como que faz a revisão desses consignados? Doutor, é o seguinte, a revisão de empréstimo é devidamente aos juros abusivos e taxas que os bancos cobram além daquilo que é devido. Então, por exemplo, ele coloca um seguro no seu financiamento de veículo que você não sabe. Tipo aquele prestamista que antigamente usavam, né? Exatamente. Coloca um seguro lá. Quando você sai com o carro, você vai lá e faz um outro seguro. Você está falando dos empréstimos consignados, não, da revisão? Estou falando do financiamento de veículo. Ah, tá. Desculpa. Deixa eu falar para você. Perdão. Financiamento de veículo. E aí, você tem um seguro lá na agência, quando você financia o carro, que eles fazem um seguro que você nem sabe, doutor. Sim. Paga um monte de taxa que você nem sabe. Esse seguro e essas taxas são financiadas, doutor. Além do dinheiro que você está financiando para comprar o seu carro. Então, a revisão, cabe revisão nisso. É altamente oneroso. Exatamente. Porque eu poderia fazer um seguro em outro lugar. Tá. Entendeu? Entendi. Assim, respondendo a sua pergunta, sobre os empréstimos consignados. Isso, os funcionários públicos em geral, né? Funcionário público em geral. Eu perguntei a revisão, né, dos consignados que estão embolando, virando aquele mata-mata. E sempre é um contrato só, né? Exatamente. Olha o que acontece, olha o que os bancos praticam. Você que está assistindo aí o nosso podcast, estou falando para você. Olha o que acontece quando você faz um empréstimo consignado. Você policial, você professor, você funcionário público em geral, municipal, estadual. Quando você faz esse empréstimo consignado, quem garante esse empréstimo é a empresa pagadora. Quem é do Estado, o Estado garante. Quem é do município, o município garante. Quem é o governo federal garante esse empréstimo consignado. Só que o banco, ele faz um seguro, entre parênteses, para você. Um seguro de vida, um seguro prestamista. Prestamista, né? Dizendo que se você não pagar o consignado, esse seguro vai cobrar. Se você falecer, o seguro vai garantir esse pagamento. Então, quando você faz o empréstimo, 99%, doutor André, tem esse seguro e esse seguro é indevido. Você pode receber esse seguro que você fez no seu empréstimo consignado, doutor, receber de volta com uma multa de 100%, com juros e correção monetária. Fora os danos morais. Né? Fora os danos morais. Fora os danos morais. Então, esses empréstimos consignados, eles praticamente, eles colocam esse seguro que é indevido, porque quem garante o seu empréstimo consignado é a empresa pagadora. Então, você não precisa fazer seguro. Sim. Você não precisa fazer seguro. Resumindo tudo, gente, o doutor está falando aqui que a gente realmente, que eu falei, eu repito, nós temos uma das piores instituições financeiras mais malignas do mundo, né? E, ao mesmo tempo, uma educação financeira zero, né? E realmente é complicado, viu, doutor? Doutor, só abre um parênteses aí. O aposentado também, que recebe aposentadoria do INSS, que recebe, às vezes, apenas um salário, 2 salários, os bancos
fazem empréstimos que eles nem sabem. Que é o empréstimo automático. RCC e RMC, que descontam lá na sua folha, todo mês do meu INSS, aquela prestaçãozinha de 50, 60, 70 reais, por 5, 6 anos. E esse tipo de empréstimo, às vezes, aquele cidadão que recebe 2 salários mínimos de aposentadoria, 1 salário mínimo, não tem ciência, doutor. E é indevido esses empréstimos, e o cliente, o aposentado, fica anos pagando um empréstimo que ele nem sabe que fez. Entendi. Que está lá descontado. Entendi. Isso é um absurdo o que os bancos fazem. E aí é evidente que o nome do cidadão vai para o Serasa, vai para o SPC, vai para o Boa Vista, vai para o cartório de protesto e fica o nome sujo e depois tem que limpar o nome. Eu vou entrar num tema aqui que a gente não conversou antes, mas é um tanto quanto curioso. Eu não sei se veio ao caso. Pode perguntar o que o senhor quiser, aposentados e pensionistas, lá o artigo 833 do CPC está dizendo o que é impenhorável, o que é imbloqueável, né? E o salário, a aposentadoria, né? Esses tipos de proventos são impenhoráveis. E o STJ, algumas pessoas, alguns juízes de primeiro grau, inclusive, andam decidindo, pessoas que têm o salário um pouco, aposentadoria, salário um pouco mais alto, de penhorar automaticamente 30% dessa verba impenhorável por mês. O que você me diz em relação a isso? O senhor está querendo falar da teimosinha? Não, a teimosinha é um bloqueio, né, que é uma lei agora recente, que é um apelido, vulgo teimosinha. Teimosinha é um bloqueio que antes a pessoa tinha que fazer sempre o bloqueio no Cisbaju, no Bacen. Entendi. Eu estou falando de uma verba que é 100% impenhorável. Se a pessoa ganha 20 mil, um pouco, o juiz tem audácia de 30% achar que não vai fazer tanta falta, não vai atingir a dignidade humana, e todo mês ser descontado 30% na fonte, sem direito do contraditório, da defesa e do processo legal. Então, doutor, não é caso de bloqueio de prioridade, é na fonte. Na realidade, é o seguinte... Eu acho que você acha isso constitucional, devido, indevido? É totalmente indevido. O porquê? Porque a lei do superendividamento entende-se que 30% do seu orçamento não vai prejudicar você. Que é uma grande mentira. Que é uma grande mentira. Então você fica com 70% do seu orçamento mensal para sobreviver, pagar água, escola, aluguel, condomínio, prestação de carro e etc. Tem um cliente nessa situação, está acabando com a folga que está fazendo. Ele ganha bem, mas está sendo descontado 6 mil, então, e não é pouco. Na realidade, doutor, a gente tem que fazer o seguinte, fazer uma verificação nesse contrato para ver se realmente... da onde está sendo descontado. No caso específico que eu estou te falando, não é nem contrato, é execução da 4ª Vara Civil de Londrina. Não vou citar mais nomes. Tá. É um caso concreto, tá, doutor? É um caso concreto. Eles fazem isso automaticamente. Eu nem conversei, lá no nosso escritório, não cheguei a conversar porque me apareceu hoje. Então, na realidade isso é uma vergonha. É uma dívida. É uma vergonha. É uma dívida de R$181 mil, se eu não me engano. E já a pessoa percebeu hoje que está vindo menos salário, que é um salário alto. Vem vindo descontar, a gente tem que rever isso, doutor. A pessoa foi no Paraná Previdência, que é o órgão pagador, e descobriu, né? E penhorou lá. Descobriu o número do processo, eu entrei tudo e está sendo penhorado há mais de um ano 30%. Eu entendo, doutor, que dá para a gente tentar fazer uma revisão. O que a gente vai ter que fazer? Juntar todas as despesas da pessoa, as necessidades da pessoa. Por exemplo, comer uma pizza é despesa? É despesa. É lazer. Eu tenho que tirar um dinheiro para o meu lazer. Doutor, eu discordo um pouco do senhor. Não que eu não discorde da dignidade humana, da necessidade, do binômio e tudo mais. Eu acho que é inconstitucional. Impenhorável. Artigo 833 é claro. 1%, do nem 100%. Né? Eu estou falando que é uma verba impenhorável. Estão penhorando 30%. Não questionou isso judicialmente. 1%. Não questionou. Na verdade, a lei é clara. O que tem são pensamentos, não é nem pacificado do STJ. Alguns juízes... eu tenho outro cliente que negou isso. E esse cliente específico, aí vai da hermenêutica jurídica, do entendimento do juiz. Né? A lei do sobreendividamento, ela deu uma reviravolta agora.
com o novo governo federal que entrou aí, eles inverteram. O cidadão pode viver com 30% do seu orçamento e 70% para pagar a dívida. Deus me livre. Nesse novo governo está pensando assim. Então, é bom a gente ver esse caso com todo carinho, com todo respeito, e pedir uma devolução desses valores. Não tenha dúvida. Porque isso aí é uma injustiça muito grande, né? Muito grande. Porque está tudo errado. Está tudo errado. Mas vamos lá. Entrando nesse assunto ainda, né? Cheque especial, né? E cartão de crédito. O que você aconselha e o que você acha disso? Doutor, isso é uma ótima pergunta. Você sabe, ou você já ouviu falar que quando você tem o cheque especial ou o cartão de crédito, você tem um contrato com o banco? Sim, claro. O banco te dá algum contrato? Se você pedir, eles são obrigados, mas são não obrigados. dão, né? Mas eles não dão. Então, eu vou falar aqui para o nosso público, né? Sim, claro. Olha, cheque especial e cartão de crédito é dívida bancária. Você teria que ter um contrato em mãos para saber o quanto você está pagando do cheque especial por mês e do teu cartão de crédito. Você vem a fatura, você paga o mínimo do seu cartão de crédito, às vezes você usa o limite do seu cartão de crédito e não sabe quanto você está pagando. Então, o banco... A transparência, né? Não dá transparência para o cidadão, para o consumidor, para o cliente dele. E você tem que fazer isso. Você tem que procurar o gerente do banco ou um advogado especialista e falar assim, olha, eu quero saber o contrato desse cartão de crédito e o contrato do meu cheque especial. Porque são contratos diferentes. Entendi. Então, pode-se fazer também, doutor, uma revisão do cartão de crédito e do cheque especial. Doutor, eu tenho um cliente lá, ela deve 45 mil reais de cartão de crédito. Só de cartão de crédito. Eu fiz uma revisão, sabe para quanto abaixou os 45 mil dela? 23 mil reais. Sim. Porque os juros que o banco cobrou pactuado, na época, ele cobrou além do que o Banco Central determina para os bancos cobrarem. Entendi. Por isso que, às vezes, você faz o empréstimo, o juro que o banco está cobrando de você é 3%. Entendi. Mas aí, lá no Banco Central, ele autorizou o banco a cobrar 1,5%. Eu acho perfeita a tua explicação, mas tudo isso vem depois de já ter acontecido a besteira. Isso. Eu tenho, gente, na minha opinião, pensei comigo mesmo aqui agora, uma opinião radical. Chegou o cartão de crédito, quebra. Né? Porque o que acontece? Volta a bater de novo. A dívida é uma consequência Isso mesmo. do sistema financeiro draconiano e da péssima educação financeira. Se o ser humano ganha 10 mil reais por mês e o banco dá 10 mil de crédito, na cabeça dele tem 20 mil reais. Dali a pouco, ele não vai estar vivendo com 20 mil, ele vai estar vivendo com 10, com 5, com 3 e vai entrar no superendividamento. Ou seja, outra coisa que eu já vi também, a pessoa está devendo 300 mil de empréstimo para o banco, consignado. Vai lá e paga 150 mil. Daqui a um ano ele está devendo 400 mil, jogou dinheiro fora. Resumindo, gente, o conselho que eu tenho é radical. Ou paga tudo, desse caso que eu falei agora, ou não paga nada. Porque vai acontecer igual o doutor falou aqui. Uma dívida de 400, você vira 500, 1 milhão, e eu já vi gente fazendo negociação por 10 mil reais. Doutor, uma coisa que o senhor fez lembrar e é muito importante. Se você tem dívida e você fez alguma renegociação daquele Desenrola Brasil, isso, a dívida, aquele desconto maravilhoso, a sua dívida é 10 mil reais e eu quitei a dívida por R$1.000. A sua dívida é 30 mil reais e eu quitei a minha dívida por R$2.500. Aquele desconto maravilhoso que você recebe. Sim.
quitou a dívida, vai tirar o seu nome do Serasa, do SPC. Mas vai ficar lá na lista negra, doutor. Eu ia te perguntar agora, o que viria a ser, ó. Era a próxima pergunta, o que viria a ser a lista negra, né? Bom, eu já vou perguntar. É que antes da lista negra, ó, o que você pediu para eu te perguntar até, o que vem a ser o Bacen e a lista negra? Tá. Então é o seguinte, o Bacen é Banco Central. Certo. O Banco Central, ele rege todos os outros bancos. Então, o Bacen está lá em cima e aí todos os bancos estão aqui embaixo. Inclusive, os bancos digitais, que são as fintechs. Mas, isso, o senhor perguntou para perguntar também sobre as fintechs, eu já te pergunto então. Tá. Então, os bancos comuns, esses que têm agências, e as fintechs, que são esses bancos digitais. Todos eles são regulamentados pelo Banco Central. Então, eu não inventei a roda. O Banco Central tem as leis determinadas o quanto de juro pode pagar e como deve se fazer. Quando você recebe um desconto lá do seu banco, quitando a sua dívida com 50% de desconto, quitando o seu financiamento do carro por 30% de desconto, eu devia 50 mil do carro, quitei meu carro por 10 mil, essa diferença, esse desconto que você ganhou, doutor, vai ficar na lista negra do Banco Central. Resumindo, para pegar empréstimo, para voltar seu crédito, você tem que fazer todo um trabalho. Não tem, doutor, você não tem mais crédito. Pô, mas é muito triste, né? Ué, você pagou com o desconto que o banco te deu, sim, e aí o seu nome fica limpo no Serasa, mas lá na lista negra do Bacen... O nome já diz, lista negra é uma lista secreta, doutor? Não é uma lista secreta. Ela é divulgada? Ela não é divulgada. Mas você pode saber. Mas eu acredito que isso não pode ser condicional. Porque se você pagou, tem um contrato de quitação, você fica ali como mal falado. Aí né? você precisa de um advogado. Você precisa de um advogado, doutor. Mas aí com o advogado você consegue. Que saiba falar assim, olha, o meu cliente quitou a dívida. Que acordo? Eu fiz um acordo. Eu fiz um acordo com o banco, quitei a dívida com 70% de desconto. Então, o Banco Central e aquele banco que você fez o acordo tem a obrigação de tirar o seu nome do Serasa. Do Serasa não, do Bacen, da lista negra do Bacen, que os brasileiros não sabem o que é isso. Eu não sabia, doutor. E o que eu ia te perguntar agora... Eu estou falando isso de financiamento, né, doutor? Sim, claro. E de empréstimos. Empréstimo pessoal, empréstimo consignado, cheque especial, cartão de crédito. Bastante de empréstimo consignado. Empréstimo pessoal, empréstimo com garantia real. É a mesma coisa, doutor. O empréstimo pessoal é mais difícil você conseguir. Não. Ali, né? Porque o consignado tem a garantia que você falou do órgão, né? Mas quem não é funcionário público, não tem empréstimo consignado, ele vai para o empréstimo pessoal. Porque está descontando todo mês. Mas aí a garantia do banco é mais complicado, porque o funcionário público, o banco vai tirar ali na fonte. Mas tem gente que não tem mais margem de consignada, doutor. E aí o banco, o que faz? Faz um estudo falando, vamos emprestar um dinheiro para ele. E empresta com o empréstimo pessoal. Entendi. Eu tenho uma cliente lá, um cliente que deve 600 mil reais. Olha só. Eu fiz as revisões dela, ainda eu sou na fase administrativa. Ação revisional normal, possível. Primeiro eu faço administrativo. Sim. Né? Peço todos os documentos e tal, faço os cálculos, apresento para o banco e chamo o banco para fazer um acordo. 600 mil ela deve. Ela tem direito a receber quase 200 mil de indenização. Olha só. Ou seja, a dívida que era 600 vai baixar para 400, doutor. O empréstimo que ela gastava da aposentadoria dela, que era 8 mil reais por mês, ela vai passar a pagar só 4 mil, 5 mil reais por mês. Vai sobrar quase 3 mil reais no bolso dela. Então, é importante que todo cidadão, todo brasileiro, procura um profissional, doutor. Sim. Procura um profissional que vai fazer... hoje é barato, hoje não é caro. Tem opção
do superendividamento, da lei de superendividamento, para você abrir falência do seu nome pessoal, da sua pessoa física. Estou falando popularmente para a pessoa entender. Sim, tá? claro. Dá para a pessoa fazer todas as revisões de empréstimo consignado, de juros absurdos, juros abusivos, juros predatórios. Que, ó, doutor, 80 milhões de brasileiros endividados. Doutor, nós estamos chegando ao fim do nosso tempo, né? Inclusive, gente, eu indico o Dr. Lorival, estou no dia a dia com ele, ele tem êxito sobre tudo isso que ele falou, é o que ele trabalha no dia a dia, e eu gosto de polêmica, né? Muita gente, quando perde, está na lista negra, tal, vem aqui na minha cabeça, apelam para agiotas. Agiotagem é crime, dá cadeia, o que você fala sobre isso? Pois é, doutor. É muito triste isso. As pessoas apelam, penhor na Caixa Econômica de Banco de Joias, chega um estado sabe, assim... Não, o penhor é uma coisa boa, sabe? Não, sim. O penhor é uma coisa boa, chega, né? mas é o juros menor, né? Mas olha, eu tenho clientes disso também. É mesmo? Eu tenho cliente num bairro nobre aqui da nossa cidade. Ela tem uma empresa muito boa aí que cuida da beleza das mulheres e dos homens também. Dos homens também. Ela deve um monte e ainda caiu na mão de agiota. Agiotagem é crime. Como identificar um agiota, como denunciar, porque isso daí, se o banco é uma instituição maldosa, o agiota geralmente, por ser informal, lida com cobradores, ignorantes, armados, com ameaças. Ela recebe ameaça. Isso daí é extorsão. Ela tem 2 filhos pequenos, está grávida de um terceiro. Tem que denunciar, doutor. Exatamente, eu fiz isso. Eu fiz boletim de ocorrência. É extorsão, né, doutor? Extorsão. Ela tem cheque deles na mão, cheque dela na mão deles. Ela tem perdeu, a justiça ela perdeu isso. Um carro novo, doutor. Mas, doutor, é um título executivo, então chega lá, executa e cobra pela justiça. Ela deu isso aí é exercício arbitrário das próprias razões. Exato. Ela deu um Jeep, um carro dela no valor de 80, 100 mil reais para a agiota. Então, ela perdeu. E muitas vezes é só os juros. Só juros mesmo. Né? Então, olha, para a gente encerrar, doutor, não caia na conversa de agiota. É crime, e se você caiu, você pode ligar para a gente que a gente vai resolver isso para você. Gente, já finalizando, estou uma honra aqui de estar com meu companheiro de trabalho. Nosso endereço é na Rio de Janeiro, 285, terceiro andar. Tá? Eu super indico aqui, tá? E quem tiver problemas em processo civil, processo penal, direito penal em geral e civil, conversa com nós lá, tá bom? E não deixe de se inscreverem no nosso Judicast, né? Que está crescendo, graças a Deus. E se curtir os vídeos, deixa o curtidinha lá, gente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Lorival. Obrigado, uma honra, doutor. viu? Não sei se fui claro, se eu fui objetivo. Foi, ou se eu falei demais. A realidade foi dita, doutor. Tá bom, um abraço. Obrigado. Muito obrigado, doutor.